fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Salve, salve, galerinha! Estamos aqui num grupo mais seleto, mais enxutinho hoje, porque Bruninha está muito atarefada defendendo os pobres e comprimidos no tribunal, e o Sr. Hort está ilhado numa caverna com Platão, pensando na vida, tentando descobrir a eletricidade. Aqui vamos lá, vamos aos nossos participantes, o saudosismo Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Saudações, geeks e nerds, grande nação otaku. Eu sou o Ricardo, aqui do LaranjaCast, e hoje a gente vai ter um blog, olha que louco, um podcast muito legal, muito sensacional. A gente vai falar de coisas boas e não tão boas. Enfim, a gente vai falar de filmes sobre nazismo, fascismo, racismo e tudo que termine em ismo. E eu já posso começar a falar aqui algumas indicações ou... Não, vamos apresentar os coleguinhas primeiro, aí a gente passa a bola para você botar toda essa sua voz garbosa para trabalhar. Então, vindo diretamente do espaço, fugido do poder militar dos Estados Unidos, temos aqui o nosso querido Walter. E aí, galera, obrigado por me compreenderem. Eu tô fugindo mesmo, meus brothers ainda estão lá. Eu sou o Walter, do blog Área 53, e hoje nós vamos falar de confusão que está acontecendo no mundo, o extremismo que está acontecendo, as pessoas procurando seus direitos, porque a gente não pode voltar ao século passado, pelo amor de Deus. Então, não se esqueça de seguir e acompanhar nós aqui no SukiCast, e nas nossas redes sociais, blog Área 53. Isso aí, tem que lembrar também do seu grande amigo ET Bilu, que disse: procurem conhecimento. E aí também, lógico, vindo do panteão nórdico, o nosso querido Deus asgardiano, o Thor de Osasco. Fala, pessoal! Satisfação estar aqui reunido para mais um podcast com vocês, meus grandes amigos. Hoje, para esse assunto bem importante, né, e que está aí nas mídias sociais, hoje, nas mídias inteiro, falando sobre racismo, fascismo, essa divisão de raças. Eu sou o Thor do LaranjaCast e espero que vocês gostem do nosso podcast de hoje. E claro, hoje eu serei o host dessa noite, com vocês aqui, Taz Assunção, do Taverna do Macaco Caolho. Sigam lá, tmcaolho.com.br ou tmcaolho em todas as redes. Mas não esqueça de que SukiCast está no feed do LaranjaCast, e pegue esse podcast gostoso, esse podcast de nerd raiz, nerd tiozão, passe para os seus amigos que você goste, passe para os seus inimigos que você não gosta, e manda também para a vovó, porque quem sabe ela dá um pouco de risada, não é não? Hoje, como o Ricardo adiantou, a gente vai falar aí sobre... Vamos indicar algumas obras cinematográficas sobre fascismo e nazismo, para que vocês saibam, né? A gente teve essa onda aí esses dias de antifascista. Estamos gravando isso numa sexta-feira. No domingo, inclusive, vai ter uma manifestação aqui na Paulista e no Brasil inteiro contra o racismo. São coisas que andam bem unidas, o nazismo, o racismo e a homofobia. Então, óbvio, como seres humanos decentes que somos, a gente não gosta disso, a gente não apoia, e aí nada melhor do que trazer obras cinematográficas de grandes mestres das lentes para poder nos ensinar e trazer uma mensagem do que não devemos repetir. Ricardo, traz aí as suas indicações, vamos lá. Então, gente, eu vou indicar aqui para vocês alguns filmes que são de testas franzistas, para a gente ver com as testas um pouco mais sérias. Eu vou começar a falar um pouco aí, a primeira indicação é Fahrenheit 451, que é baseado no livro do Ray Bradbury, e ela tem uma nova edição que foi feita aí para HBO, sensacional. Tem um outro filme muito bom, que é o Stalin, que conta a vida do Stalin, a ascensão e a queda dele, protagonizado pelo Robert Duvall. Tem um clássico do cinema, né, que é O Ovo da Serpente, O Último Rei da Escócia, uma série sensacional que está lá no Amazon Prime, que é baseada no livro do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. Uma outra série também está lá no Amazon Prime, que é o Hunters. E tem um outro filmaço sensacional, que é Infiltrados na Klan, na Ku Klux Klan. Esse é bom. Esse é sensacional. Sensacional, muito bom. Walter, as suas indicações? Então, pessoal, eu tenho 4 indicações muito boas. Uma
praticamente todo mundo, a gente viu o absurdo que foi o homicídio do Jorge. Só que a raiz norte-americana do racismo existe muito mais tempo do que agora. E os protestos também. Então, eu tenho 2 filmes que falam muito sobre o racismo norte-americano contra o povo afro-americano, que é o Mississippi em Chamas, que é na época de 60 e poucos, 64, que foi quando começou a luta forte pelos direitos civis, que o próprio povo, o próprio governo central queria diminuir essa violência que tinha. O Sol é para Todos, é minha segunda indicação, que também é sobre o racismo, mas esse filme é antes da luta dos direitos civis, então o filme ficou muito forte, principalmente por Gregory Peck. Depois eu vou explicar direitinho para vocês. Tem o filme 1984, que eu recomendo também, que fala sobre tirar as nossas liberdades, tirar os nossos acessos a informações, como a China faz na internet deles, que acontece isso, todo mundo sabe, e Flor do Oriente, que se passa na Segunda Guerra Mundial, que mostra o que os japoneses fizeram com o povo chinês, a opressão que eles fizeram nos tempos de guerra. Essas são minhas recomendações. Muito legal, muito bom. E aí, agora o nosso querido Deus Asgardiano, que não é o mágico, mas é de Oz. Vamos lá, qual que é as suas indicações? Bom, todas as minhas indicações hoje elas estão disponíveis na Netflix. Então, já para facilitar você, já para fazer uma maratona legal lá no mesmo app, para não ficar bagunçado. Então, primeiro, Ele Está de Volta, que é a história do Adolf Hitler lá, que ele desperta no mesmo local que ele morreu lá no bunker, lá, 70 anos, mas aí ele acaba sendo confundido com um comediante e vira um fenômeno da mídia. É um absurdo que no final é capaz de se ele aparecesse de verdade, aconteceria de novo a mesma Ia acontecer, coisa. É isso mesmo. Bem capaz de os caras eleger ele ainda presidente lá da Alemanha. Isso que é um absurdo. Tem a Operação Final, né, que são agentes israelenses de lá que aceitam a audaciosa missão lá para capturar um famoso criminoso nazista, né, é toda uma trama por trás. E tem o Contador de Auschwitz, que é um ex-oficial alemão lá que vai a julgamento no seu país lá para ser sido acusado lá dos cúmplices, né, dos assassinatos que aconteceu lá na cidade de Auschwitz. Bom, por enquanto essas 3 indicações estão todas disponíveis lá na Netflix. É bem legal você ver todos eles ali, meio que fazem tudo parte de uma só história, né? Então você acaba que entende muito ali sobre a história do nazismo, do fascismo. É bem legal, fica aí as minhas indicações para vocês. Muito bom, eu acho bem legal, sim. Inclusive estava na minha lista, eu tirei para o Thor poder falar, ou Ele Está de Volta. Quando a gente for comentar sobre, eu vou fazer um paralelo que eu li em algumas críticas há alguns anos, que vocês vão ver que se ele voltasse hoje, ele ia ser... Como é que fala? Aceito. Ele realmente ia ser eleito, e olha se não foi, né? Ia ser idolatrado. Totalmente aceito. Totalmente, que nem eu falei. Você vê a crescente lá, tem uma crescente lá do partido lá ultranacionalista lá na Alemanha já agora, e até a Angela Merkel tá tentando barrar isso, porque tá voltando isso, e você vê casos também lá nos Estados Unidos, e aqui próprio no Brasil, movimentos aí com bandeira de movimentos ultranacionalistas e nazistas também. Sim. Pois é, as minhas indicações então, vamos lá pra gente poder seguir. As minhas indicações vão ser Laranja Mecânica, que é a evolução da sociedade porque a nossa sociedade, pelo menos a brasileira, Laranja Mecânica é um reflexo muito grande de um futuro depois disso tudo. A Vida é Bela, é um filme que foi premiado, inclusive, pelo Oscar e tal. Eu amo esse filme. Triste pra caramba. É um filme italiano. Nossa, eu acho que mostra como a felicidade, né? Como a simplicidade pode vencer as adversidades, né? É uma lição de moral esse filme. Sim, não. E o desespero e a luta daquele pai para fazer o filho enxergar, conseguir passar de uma forma legal tudo aquilo que eles estavam passando, né? Eu acho que foi demais, assim.
Eu chorei muito quando assisti e até hoje me emociono quando eu assisto. Acho que é muito pesado. Todo mundo devia ver Também, esse filme. sim, Verdade. sim. Tem um outro filme que é A Outra História Americana, que eu vou deixar de indicação para vocês, que é justamente isso, dos caras que não são nazistas, não são alemães, começarem a comprar essas ideias. É um filme pesadaço, que é Sobre o bom pessoal da assistir. Klan, não é? Isso, do Edward Norton, não é? Tem É. nazista mesmo, tem a Ku Klux Klan, mas tem nazista. O Edward Então, que ele é Norton. da supremacia branca, né? Isso. E aí você tem um filme que chama O Ditador, do Charlie Chaplin, que é uma crítica maravilhosa sobre o Hitler e sobre o que estava acontecendo, mas que ele não usa os símbolos nazistas porque existiam outros ditadores na época, inclusive um americano que estava tentando ascender ao poder e tinha todo o perfil disso, e era uma crítica que eles faziam, tipo, pesadaça no cinema e tal, já naquela época, então, para a gente ver como o cinema, a sétima arte, é um dos veículos de comunicação muito influentes e muito fortes na luta contra. Antes da gente começar a discussão, os comentários sobre os filmes, vocês vão cobrar assim: Mas e Bastardos Inglórios? Mas e V de Vingança? Então, assim, vai ficar aqui a nossa menção honrosa para que vocês vejam esses filmes, porém, não assista como um filme que você vai ver para assistir tiro, morte e bomba. Você tem que ver nesse viés contestador, político, contra o sistema, contra tudo que está acontecendo, contra a corrupção. Um outro filme que também vai ficar de menção honrosa, porque você precisa ver com esse viés crítico, é um filme brasileiro que chama Tropa de Elite, que com certeza todo mundo já viu. Ganhou o Oscar, ficou super famoso. É uma elevação da qualidade do nosso cinema brasileiro nacional para obras de ação, mas também eu acho que as pessoas viram de forma errada a crítica que ele trazia, tá? Eu acho que essas são as menções honrosas que nós temos que fazer. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! E aí, vamos lá, Ricardo, vamos lá, os filmes que você quer comentar e os detalhes desses filmes, essa riqueza toda que você trouxe pra gente. Vou começar a falar aqui do Fahrenheit 451, que esse é o livro, a minissérie e o filme que foram baseados num livro do Ray Bradbury, que conta uma história de um futuro distópico, onde os bombeiros são chamados às residências para queimar livros. Ou seja, eles queimam todo e qualquer tipo de livro e fazem com que as pessoas se mantenham atualizadas e amestradas ali na televisão, num único sistema de informação, com o objetivo de manter ela sempre sob controle. E é muito legal, porque tem um capitão do bombeiro que se revolta com aquilo e ele passa a ser contra o sistema. E uma das características, as pessoas elas memorizam o livro e depois elas vão destruindo o livro. Com isso, elas vão criando uma revolução para que elas passem a escrever todos aqueles livros que elas memorizavam. É muito legal esse filme, muito bom. Isso é verdade, é legal mesmo. Uhum. E, aliás, o título, né, o Fahrenheit 451, é a temperatura do ponto de fervura da água, né? Por isso que ele tem esse nome, Fahrenheit 451. Sensacional esse filme. Procurem aí na HBO, muito bom. Tem essa nova minissérie. Cara, muito legal. E eu recomendo você ler o livro, que também é muito riquíssimo, é interessantíssimo. E realmente ocorria no nazismo as famosas queimas de livros, né? Finas de livro queimando. E tem um fato também interessante numa cena do Indiana Jones o terceiro, a Última Cruzada, que o Dr. Jones vai pegar o diário do pai dele, aí ele tá de cara com o Hitler, aí o Hitler pega o diário, olha assim mais ou menos e autógrafa, dá um autógrafo e dá pro pai dele. Então, cara, é muito legal. Então vejo aí Fahrenheit 451, esse filmaço, minissérie muito legal. O filme é mais antigo, a minissérie é mais atual. Muito legal. Eu acho que são pontos interessantes que você falou. Verdade, isso que você falou do Indiana Jones, eu lembrava disso, que eles estavam queimando os livros e tal, mas eu não lembrava desse ponto, né, dessa cena, que foi engraçada, foi tensa ao mesmo tempo, e data uma época, né?
Deixa eu fazer antes de eu passar pro Walter, que é o nosso próximo palestrinha, eu queria, porque assim, vou ler um texto curto para vocês, porque a gente fala fascismo. O nazismo é muito fácil a gente identificar por conta dos filmes americanos e tudo mais, que a gente sempre vê aí falando contra. A gente sabe de Hitler. Mas o nazismo, o fascismo, no mesmo período foi Mussolini. E aí a gente lembra do nome, escuta o nome Mussolini, mas ninguém fala contra, faz livros contra, faz filmes contra, né? Então, é legal. Tem um filme. Oi. Tem um filme que é com o Tego Safara, que ele conta a história do Mussolini. Sim, então, mas são poucos, né, comparado com... É porque também pouca gente sabe e até se lembra que o nazismo pegou os princípios do fascismo. Ele nasceu do fascismo. Então, primeiramente veio o fascismo lá da Itália e o próprio Mussolini que popularizou isso lá na Itália e que aí que nacionalizou mesmo essa supremacia de raças, a discriminação, a questão de neoliberal. Aí, a partir dali que se instalou o nazismo, que aí se implementou lá na Alemanha e que aí que ganhou aquelas proporções e por isso também é tão mais famoso, mas não fica tão atrás. Pouca gente se lembra que veio, filho, né? Fascismo, o nazismo é filho do fascismo. Porque o Hitler também ele fez uma coisa muito absurda para a humanidade. Então, quando a gente fala em política extrema, já vem o Hitler dos campos de concentrações, porque o que ele fez foi desumano. Levar aquelas pessoas para o trem, depois queimar as fornalhas. Meu Deus, como é que alguém pode ter pensado nisso? Câmara de gás, né? Naqueles campos de concentração. É porque... Isso sem contar os testes, né? Que eles faziam. E as empresas grandes da farmácia e tal. É que ali matou milhares de judeus, né? E outros povos, né? Então, por isso. Judeus, tivemos a noite dos cristais. Então, noite dos cristais, marcou, são muitos fatos que marcaram muitas atrocidades. Então, é que ali foi uma coisa mais descarada, não foi tão velada, né? Mas na Itália também se fazia muita coisa, só que se fazia mais escondido, não deixava sair para fora. Alerta! Alerta antifascista! Desculpa aí, mas o colega acabou de cair e voltou agora. Pode voltar. Você sabe de onde que ele caiu? Nós estamos sendo hackeados. Estamos. O governo. Acessou o nosso podcast. Tá nos sabotando. E o Tasso tava... Logo quando o Tasso estava dando aí de professor Tiburcio aí, mano, tava explicando pra gente. Né, então. 1984. Depois a gente edita. Continua aí, vai desde o começo, Tasso. Fala do texto. Vou falar desse textinho curto, que ele é um trecho de um texto do site que chama politize.com.br. Ele não é um site de um partido ou que defende determinado político, então você pode ler, independente se você é de direita, de esquerda, ou de centro, ou liberal, tá bem? O que é fascismo? De forma geral, o fascismo é um regime autoritário, com concentração total de poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado como que poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Além de totalitários, os governos fascistas observavam expandir o seu território por meio de conflitos internacionais. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Para garantir a manutenção de seu governo, os líderes fascistas controlavam os meios de comunicação em massa, por onde divulgavam a sua ideologia, controlavam todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo era aniquilada imediatamente por uso de violência e do terror. Aqueles que considerados inimigos do governo fascistas eram punidos com prisão ou morte. Esses filmes que a gente está falando aqui, vocês vão ver muitos paralelos disso, mas vocês podem dar uma olhada, com exceção da morte, com muita coisa que tem acontecido em vários governos aí pelo mundo, inclusive o nosso país aí não está muito fora disso, né? Alerta! Alerta antifascista! Mas, Walter, vamos lá, façam as suas indicações e... Então, pegando o gancho de você e a gente ter sido hackeado, né, pelo governo, mas tudo bem. A história que eu já vou pegar logo o gancho de você é o 1984,
que é o mundo pertence a um só governo, o governo começa, o grande irmão, como eles chamavam, começou a tirar a nossa liberdade de internet, nossa liberdade de pesquisa. Peraí, deixa eu perguntar um negócio. Fala aí. O grande irmão do tipo Big Brother, é isso? Big Brother, é isso mesmo. Olha só. Viu só? É o Big Brother, porra. Então, o grande irmão, ou Big Brother, ele fazia com que o governo sempre fosse bom. Que não podia existir gente falando mal. A história sempre foi o partido X é o cara, entendeu? E só que, para variar, igual o Ricardo falou, sempre vai ter alguém que vai se rebelar. E na história, eu não lembro o nome do cara, é Winston, o protagonista, ele não aceita mais. Ele era o cara ele era o cara da propaganda, era o cara que riscava tudo que era contra. Aí ele falou, não, peraí, alguma coisa tá errada. Aí ele começa a ver que aquele regime que ele vivia da sociedade dele era tudo mentira, que as pessoas forçavam muito. Aí ele começou a abrir os olhos para a verdade. E eu não vou contar o final, porque senão estraga a obra. E é uma obra incrível que todo mundo devia ler. E eu posso falar uma coisa? É bem parecido com V de Vingança. Parecido com V de Vingança. E esse filme ele foi homenageado por Star Trek. Tem um episódio chamado A Hora Rubra, que é o episódio da primeira temporada, episódio 21. E ele conta exatamente, eles fazem uma homenagem ao Grande Irmão, ao Big Brother, ao 1984. Se você parar, que não sei se muitas pessoas sabem, mas a China já faz isso. Você não pode pesquisar a China, Coreia. Se você pesquisar, por exemplo, Tibete, você não existe lá na China. Tibete é um estado chinês, acabou. Mas olha só, vamos pegando esse gancho teu aí, a gente fala muito da China e da Coreia, que são países totalitaristas e autoritaristas, né? Isso. Mas os próprios Estados Unidos, ele tem uma lei, tem uma lei na Constituição deles que eles usam essa lei para poder investigar todos os americanos, eles ouvem ligação, eles entram nas redes sociais, eles ouvem chamadas... É a Lei de Segurança Nacional que eles chamam. Então, e essa mesma lei, sabia que essa mesma lei é usada no Brasil por conta de palavras e coisas que você coloca na sua rede social? Existe um rastreio e aí a ABIN coloca você numa lista onde aleatoriamente alguém vai puxar suas redes sociais e vai puxar o seu histórico de conversa para ver o que você está conversando. É a lei é a lei antiterrorismo. Não, é a lei antiterrorismo. Não, então, eu lembro que a lei antiterrorismo, ela veio quando teve a Copa no Brasil e foi uma imposição da FIFA e do governo dos Estados Unidos para que acontecesse a Copa aqui. É verdade. Os americanos sempre estão atrás de golpes e confusões problemáticas no mundo. A Europa entrou também nessa. Tem o artigo 13, se você já ouviu falar. A lei, todo país que pertence à União Europeia tem um artigo 13 que eles começaram a censurar a violência, certas marcas. Você não pode falar na internet. Muitos youtubers perderam os canais por causa da lei 13, que eles chamam. Da PRG, né? O artigo 13 da PRG. O artigo 13, que proibia fazer propaganda, proibia coisas políticas contra o governo, mas escondido, é tudo o artigo 13. Então, e isso é uma coisa bem recorrente, né? Você vai ficar só com 1984? Você vai ficar só com 1984 ou vai citar mais um? Eu tenho mais dois, eu tenho mais dois. Eu tenho um que se chama O Sol para Todos, que é uma história muito triste, que é basicamente o que está acontecendo hoje ainda nos Estados Unidos. Um afro-americano, ele é acusado de violentar uma moça branca no sul dos Estados Unidos. Só que ele era inocente, todo mundo da cidade, que eram brancos, culpavam o rapaz, só que o cara que se chama Atticus, o nome dele se chama Atticus Find, que no filme é o Gregory Peck, ele era um advogado que ele falou que era um absurdo as leis do Sul, que eles chamavam antigamente leis de Jimmy Crow, que eram as leis de segregação racial, e ele resolveu defender o rapaz. E ele descobre que tudo foi mentira, que é o pai da moça vítima, foi ele que tinha feito o estupro, não o rapaz. Então ele apelou até a Suprema Corte para tentar rever o rapaz, só que infelizmente
eu já vou dar um spoiler da história. Infelizmente, os caras da supremacia branca atiram no rapaz e ele morre. E é uma crítica social, principalmente por causa que foi alguns meses antes da marcha de 1 milhão que teve de Martin Luther King. E para a época, o Gregory Peck ele sofreu muita perseguição porque o pessoal do Sul não aceitou o papel dele. Era um absurdo um homem branco defender um afro-americano. Na época foi um absurdo. O que me leva, já engaixando tudo uma vez, o filme Mississippi em Chamas. Que quem não sabe, a partir de 64, o presidente Lyndon Johnson, ele assinou a lei ao fim da segregação racial. Ele falou que era a lei dos direitos civis. Quando ele lançou isso, ele fez uma campanha e muitos líderes do movimento negro começaram a espalhar a notícia, falar que o Congresso tinha feito isso, que não podia ter mais a segregação. Só que no sul dos Estados Unidos ainda existe isso. E o que é o que acontece a história? Os dois ativistas negros são mortos pela Ku Klux e os caras querem saber o que está acontecendo. É aí que entra o William Dafoe e o Jim Harry, eu não lembro o nome dele. Eles são dois agentes do FBI e eles tentam descobrir o que aconteceu. E no final, ele descobre mesmo que até o delegado, todas as grandes forças policiais da cidadezinha esconderam o homicídio. Esse aí é um absurdo, é uma coisa muito forte. Essa é a minha dica de hoje. São os filmes que, se você parar para pensar, é um absurdo a gente viver em pleno século XXI o que é a história norte-americana dos anos 60, é um absurdo. E a lei de segregação ainda é muito forte nos Estados Unidos. A segregação lá não acabou, principalmente nos estados do sul. Um brilhante trabalho feito pelo Gene Hackman. Cara, isso, Gene Hackman. Filmaço, gente. Mississippi Chamas, muito bom. E aí, qual que é o... Eu acho muito bom você ter falado desses aí. Sabe, a série do Watchmen, que passou agora recentemente na HBO, ela começa, inclusive, com um caso muito parecido, que também é um caso original, um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, que prenderam um negro lá e acusaram ele só porque ele tinha uma relação interracial com uma mulher branca, aí os caras foram e acusaram ele de ter estuprado essa mulher, e aí prenderam ele. Aí o pessoal foi lá e começou a pedir a liberdade dele, e aí os brancos, supremacistas brancos da cidade saíram queimando um bairro inteiro, quase uma cidade inteira, onde os negros habitavam, porque lá os bairros são divididos por cor, né? As pessoas negras se concentram mais em alguns bairros do que outros e tal, independente da questão financeira. Claro que os negros acabam sendo a maioria mais pobre, mas dependente disso. Então é bem legal se atentar aqui, eu não lembro o nome da cidade, mas é um caso real. Então é legal você também ver isso. Eu ia falar rapidinho, se quiser eu até falar rapidinho do Oriente, das flores do Oriente. Pode falar. A gente fala... O Hitler fez coisas absurdas com os judeus. Mas uma outra parte que ninguém conta, inclusive os americanos não contam, é o que os japoneses fizeram com o povo de Manchúria. Que Auschwitz foi horrível. Mas também existia um laboratório japonês chamado Unidade 171, ou 711, não lembro agora, que eles faziam as mesmas atrocidades dos campos de Auschwitz com o povo chinês. Eles sofriam mutilações, injeção de gasolina no sangue, congelamento, armas químicas, tudo que os alemães fizeram, os japoneses fizeram. Só que os americanos encobriram a história. O que deixa mais triste a história porque as pessoas morreram e não teve justiça, como também foi em Auschwitz. Algumas pessoas foram presas, mas todo mundo sabe que o grande partido nazista nunca foi pego. Foi alguns só. Isso que é a parte triste da guerra. Não, e daí pra pior, né? Porque quem se ferra serão sempre os pequenos, que eram os pequenos soldados, os caras que não tinham condições financeiras de se defender, de contratar advogados, né? No final, o partido mesmo, as pessoas com grana, eles se mandam, eles têm advogados, ou fogem, né? Como muitos vieram
pro Brasil, pra Argentina, pro Chile. Isso daí, mais de 200 mil pessoas foram submetidas a isso lá. Você vê, não foi pouco, não foram poucos, dezenas, foram questão de milhares. Isso, e o Japão nunca pediu desculpas pra China. Eles nunca falaram, não sei o que vocês estão falando. Pior que até 2005, ninguém realmente sabia disso. Só descobriram porque alguém, porque o governo, eu não lembro qual é a cidade, lá na Manchúria, na China. Eles estavam cavando para fazer a linha do trem. Aí, aqueles tatuzão que fura as terras, né? Eles bateram em algo e eles falaram, nossa, o que é isso? Quando eles tiraram o tatu, era um bunker enorme, todo blindado, com aquelas portas de aço, sabe? Que você não fura só com explosivo. Quando eles abriram, eles descobriram o que é o horror. Eles descobriram documentos que não foram queimados, corpos das pessoas. E o Japão falou, cara, eu não sei o que vocês estão falando não, vai se ferrar. E continuou assim. E pior que os americanos encobriram, e do mesmo jeito que foi a Operação Clipes de Papel, que era para trazer cientistas nazistas para a América, para continuar o projeto alemão, eles fizeram a mesma coisa com o governo japonês. Não foi só as bombas nucleares que acabou a guerra, foi o acordo. A Operação Clipper Paper é uma operação conjunta entre todos os aliados contra o bloco nazista, porque tem que lembrar que o bloco nazista não é só a Alemanha, era a Itália e o a França que estava no meio, depois trocou de lado, e o Japão, e mais uma série de outros países pequenos. Na verdade, a França nunca foi. A França foi... Ela obrigou, mas o Charles de Gaulle, sempre com a resistência francesa, lutou contra o nazismo. Eles nunca aceitaram. Mas eles eram... Porque no começo eles eram neutros, queriam ser neutros, né? Até a hora que bateu a luta na porta deles, aí falou assim, tá bom, agora a gente não é mais neutro. Bom, gente, posso falar um pouquinho? Por favor. Na Segunda Guerra, o que foi feito, o que a gente tem o que foi caracterizado foi chamado o eixo do mal, que era a Alemanha, o Japão e a Itália. Isso. A Alemanha, a princípio, ela era neutra. Aí o Churchill assumiu como primeiro-ministro e ele começou a perceber toda a manobra ali do Hitler. No caso da França, ela não teve tempo de reagir, então ela foi invadida pela Alemanha. Tanto que o De Gaulle... da operação da Blitzkrieg, né? Exatamente. Tanto que na época o Charles de Gaulle, ele era um soldado, que ele foi pego, foi preso, depois ele fugiu. Ele se tornou líder da resistência. Exatamente. Então, assim, para a gente deixar bem claro isso aí para as pessoas que estão escutando, tá? Se vocês veem o Nerdologia, ele tem um bloco só de história e tem um bloco sobre a história, sobre o Churchill e a história da Segunda Guerra. Eu acho bem legal, tá muito bem explicadinho e é bem dinâmico, são vídeos de 5 minutos, é bem gostoso de assistir. Vamos lá, o nosso querido, a gente tá deixando o Thor sem espaço para falar, né? Vamos aí, Thor, suas indicações também, pô. Que isso, o papo tá se desenrolando muito legal. É bom quando tem essa interação assim, todo mundo tá na mesma sintonia. É sinal que o papo tá gostoso, tá bom. Mas também quero dar a minha opinião, né? Então também quero dar também a minha indicação. A minha vai um filme que eu particularmente amo, gosto muito. É O Pianista, tá? De Roman Polanski. O filme é baseado na vida de Władysław Szpilman, que relatou os detalhes da vida dele num livro homônimo, né, ao filme, então é baseado na história dele, ele viveu isso, é baseado em fatos reais, que é o pianista que estava lá entre os 400 mil judeus que viveram lá em Varsóvia, lá no período da Segunda Guerra Mundial, e ele mostra ali um jeito inspirador, né, a vontade de viver do homem, de sobreviver, da luta, né. O principal combustível dele sempre foi a música. Ele era um excelente pianista, né? Até por isso o nome, O Pianista. E ele se apegava muito a ela, mesmo quando ele estava lá no campo de concentração, não tinha comida, ele estava extremamente magro, trabalhava demais, ele estava sempre ali dedilhando no ar, imaginando, fingindo que estava tocando ali uma melodia no piano. E ele acabou que ele passou pelos campos de concentração, perdeu toda a família, né? Passou por condições extremas, mas ele conseguiu sobreviver e aí vai o desenrolar da história que eu não vou contar tudo, né? O final dele é bem surpreendente, tá? É muito legal o final dele, você acaba que tem que ter um pouco de paciência ali no começo, mas você não se arrepende no final, não.
E ele foi indicado a 7 em Oscars, né? Incluindo na categoria de melhor filme. E ele venceu na categoria de melhor diretor pro Roman Polanski, no melhor ator pro Adrien Brody, e o melhor roteiro também adaptado por Ronald Harwood, se eu não me engano. Esse filme é uma lição de moral, fica muito naquele lá também, assim, sobre o pianista, né? O pianista fica muito naquela lista ali, assim, igual A Vida é Bela, que ele mostra bem ali, se foca bem no personagem e vai mostrando ali a sobrevivência dele mesmo, em meio a toda aquela crise, e ele perdendo a família inteira, e ele não sabendo lidar com isso. Então fica aí minha dica para vocês assistirem O Pianista. Vocês não vão se arrepender. É um filme muito lindo, conta uma história de vida muito legal mesmo, e é baseado no fato real, né, do que o Władysław Szpilman passou na Segunda Guerra Mundial. Muito massa. Você tem mais outro para falar? Não, era mais esse mesmo, que é o meu preferido. Como já se estendemos mais nos outros, eu vou ficar só com esse mesmo. Não, mas se eu tivesse mais, você podia falar, pô. A gente tá aqui, isso. eu acho engraçado a serenidade que você fala a calmaria, a serenidade que você fala das coisas, assim, né, mano? Tipo, é um tom bem diferente, é um tom bem de admiração mesmo. Porque é aquilo, né? Para falar sobre esses assuntos, tá? É diferente da gente quando fala lá sempre brincando um com o outro, né? A gente fala porque toca. Você assiste o filme, aí no outro lado, na outra moeda, você vê que foi uma história real. Aí você acaba que se imagina naquilo. Chega até a arrepiar. Imagina você passar por aquilo, entendeu? Você viver aquilo que aquelas pessoas ali, você olhar para o lado e ver sua família junto com você sofrendo. Às vezes, se for só por você, às vezes você se fecha ali, tenta ser forte, esconde o seu medo e vai. Mas estava ali mães, filhos, tias, sofrendo, você vendo ir e não voltar mais, e você não sabendo se você vai estar vivo amanhã, como você está hoje, você não sabe, sendo tratado igual, não vou falar nem bicho, porque nem bicho merece ser tratado assim, né? Igual lixo mesmo, descartável. E eram seres humanos, gente, sabe? Você ser discriminado porque você vem de uma outra etnia, ou que você tem um outro tipo de pensamento, ou você ter um outro tom de pele, ou até aquela coisa assim, eu sempre evito discutir muito assim sobre o ponto de vista, né? Porque eu vou ter um, Taz vai ter outro, normalmente a gente até pode ter a mesma noção, mas assim, essa questão não tem nada a ver com política, isso daí tem questão a ver com humanologia, entendeu? É questão de você ter dentro de você próprio amor mesmo, carinho com o próximo, é de você saber que não tem diferença mesmo. A única coisa que vai diferenciar a gente são culturas e maneiras de pensar, mas jamais a gente pode discriminar um irmão, outra pessoa, ou agir diferente com ela, ou tentar impor algo para ela e, quando dirá, sabe, matar o próximo por questões de divergências, ou de cor, ou etnia, ou crença. É que, se você parar pra pensar, foi um absurdo o que ele fez. Não tem nem Sim. como pensar por que ele fez isso. Exato, por isso que normalmente até nesses assuntos assim eu procuro passar a sério mesmo, porque o Taz entrou num ponto legal, e foi até legal ele falar sobre o fascismo. Esses dias eu vi um vídeo lá na internet lá, e fica assim, né, a pessoa vai lá, eu sou antifa, e todo mundo postou, né, vai no embalo, mas pergunta o que foi o fascismo, você está sendo anti o quê? Pouca gente sabe, vai mais na onda, e é uma coisa que não deve se brincar muito com isso, e é muito legal que a pessoa estude, para que isso, com a maneira do estudo, você não possa repetir os nossos erros do passado, entendeu? E é só através disso mesmo. Mas você viu, depois que o Trump assumiu a cadeira na Casa Branca, o mundo voltou a ser totalitário dos anos 40. É um absurdo isso. Muitas coisas mudaram mesmo. Isso, na real, é todo um investimento, né, cara, que os caras fazem para poder... Porque não é assim, né? O cara... Só porque o cara sumiu, a coisa veio. Não, você pode ver o tanto de investimento que a empresa que trabalhou para a campanha dele e depois foi denunciada é a mesma empresa, tem um sócio que também é da mesma empresa que estava trabalhando na campanha do Bolsonaro. Eu tenho um pensamento até sobre isso, assim, que é assim, tá? Nós também conhecemos pessoas que são assim. E essas pessoas sempre existiram, elas sempre estão, não importa a época, não importa, elas sempre existiram. Só que elas são igual a ratos, né? Elas se escondem.
Então, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro só serviu para quê? Para essas pessoas se mostrarem, saírem lá dos bueiros, realmente se mostrar. Porque a partir do momento que ele vê que um líder supremo ali prega essas coisas, opa, agora eu já posso chegar, vestir minha camisa, ir lá e assumir o que eu realmente penso. Então, acaba que é o estopim, acaba que é o passe livre para essas pessoas se libertarem assim, se mostrarem a verdadeira face delas mesmo. E realmente é dar nojo mesmo isso. A gente vê que tem pessoas com esse tipo de pensamento, né? Eu acho que... coragem, né? Então, mas você sabe que você falando isso aí, a gente tá falando aqui muito de filmes americanos, né? E eu só citei um filme brasileiro. Mas você sabe um movimento fascista que a gente passou no Brasil no mesmo período, ninguém fala, foi a ditadura. Sim, verdade. A gente teve aqui a resistência do Araguaia e muitas outras aqui que lutaram contra, e a gente leva sempre num outro tom, porque a gente acha que o Brasil é um outro mundo, afastado de tudo isso, e esquece. Opa, suas definições de vírus foram atualizadas. A minha não. Alguém deu um sinal de recebido mensagem aí. E eu acho legal testando então vocês pra ver verem... se a gente não tá com coronavírus, entendeu? Tava fazendo um teste na gente. Eu acho que é a Bin que tá ouvindo a nossa podcast. Pode ser, se for, indique pros amigos. Mas eu acho que assim, é bem legal a gente ver, eu vou indicar aqui então, nessa linha de O Que É Isso, Companheiro e Zuzu Angel, que, tipo, cara, são dois filmes brasileiros que contam de histórias brasileiras e é muito isso que você falou. É um monte de gente que sumiu, isso que a gente tá falando, por exemplo, da Alemanha, tá falando do Japão, tá falando de outros lugares, aconteceu no Brasil. Tanto que a gente tem a Comissão da Verdade, o pessoal tá pedindo aí a volta da ditadura, volta do governo militar, essas coisas, e não sabe o que é esse desespero de o seu filho saiu para trabalhar, não tem sempre que se manter neutro com a política e nunca mais voltou, mano. Tipo, você não sabe onde tá, não tá em delegacia, não tá em hospital, não tá em lugar nenhum. Sim, aí, 40 anos depois, aí encontra uma ossada dele numa vala comum, com um monte de outra gente morta, e no cemitério? Não, no meio de uma fazenda que é de um coronel do exército. Aí eles encontram uma ossada lá, vai fazer um teste nos ossos lá de arcada dentária. Esses dias eu vi uma matéria de uma senhora que 46 anos depois do desaparecimento do filho, o filho é encontrado numa vala que era uma vala assumidamente de um depósito de defuntos do regime militar do Brasil, tá ligado? Né? Isso daí, tá, você falou uma coisa legal que vai muito de encontro àquilo que eu falei, né, sobre o fascismo. Esses dias mesmo eu vi aí um vídeo de uma pessoa que estava entrevistando uma outra mulher lá, que estava lá reivindicando a intervenção militar. E aí perguntaram, tá, mas por que você tá pedindo assim? Por que você quer tanto a intervenção militar? E ela não sabia, não sei, porque, tipo, quais os benefícios? Você não tem liberdade de expressão, você não tem direito a voto, você não pode exercer nem o seu direito de expressão, aquilo que você falou, se você tem qualquer tipo assim de impor algo contra o governo, você tem que ser exilado ou você vai parar numa vala, sabe? As pessoas não têm nem cabimento de, às vezes, pelo menos estudar um pouco o nosso passado e ver o que foi a nossa ditadura militar e ver aquilo que você próprio entrou na história aí, de você ter um filho sair assim para trabalhar ou sair para estudar e não saber se vai voltar. Mas é o que você acabou de falar, Taz, Thor. Nós, o Brasil, a gente esconde a nossa história. A nossa história praticamente é o descobrimento, a Guerra do Paraguai, acabou. Então, em 1984, que a gente teve como é que fala? As diretas já, acabou. A nossa história do Brasil resume a isso. Ô, Walter, gente, aproveitando esse clima aqui, todo mundo tá falando nacional, eu quero indicar para todo mundo uma série fantástica da Globo que é Anos Rebeldes. Ele fala... Anos Rebeldes. Anos Rebeldes. Não, do Kevin é Anos Dourados. Anos Dourados. Então, Anos Rebeldes, ele fala do começo lá da ditadura até o final da ditadura. Ele te dá todo esse repertório. Tudo que aconteceu, todos os movimentos de resistência, ou seja, ele fala tudo aquilo que o que é isso, companheiro, fala. Ele traz tudo isso, ele fala da censura, ele fala de várias coisas. É uma série muito legal.
Estreou aí na Globo, acho que foi em 91, 92, não me lembro muito bem, mas é interessante a gente assistir e é muito legal. Tem outro filme também muito bom, que é O Homem da Capa Preta, com Zé Wilker, que também é muito legal, ele também dá um toque aí bastante legal sobre o que... Peraí. O Homem da Capa Preta é um filme de política? Sim. Eu pensei que era um filme de terror. Não, senhor, O Homem da Capa Preta. Eu devia assistir. Eu sempre pensei que era um filme de terror. Tá vendo? Mas sabe que o Homem da Capa Preta é como eles se referem aos juízes aqui no Brasil, né? Você sabe que você, o Walter, confundiu ali, óbvio, né? As séries, né? Você falou do Anos Dourados. Eu lembrei na hora da trilha sonora, né? Que é o White a Little Help from My Friend, né? Que é do Beatles, porém quem nessa versão e que mais ficou famosa é o Joey Cocker, isso. E a letra dele é linda. Ele fala, né? Sobre a ajuda dos irmãos. E ele fala assim, sabe, que eu me levanto com a ajuda dos meus irmãos, dos meus amigos, e o que eu faço quando o meu amor está longe, né? Preocupa quando eu estou só, como eu me sinto ao final do dia, sabe? Então mostra muito dessa luta também, assim, para os irmãos, assim, com o próximo. Foi bem legal. Na hora já me veio na cabeça a trilha, quando você falou. Tem uma outra coisa tem uma outra também que é muito legal, você pode estar vendo no próprio YouTube ou no Canal Brasil, que são grandes entrevistas do Pasquim, que é uma série que o Pasquim fez de entrevistas. Ele entrevistou Jânio Quadros, ele entrevistou Chico Buarque, eles entrevistaram o Chico Buarque, o Jânio Quadros, a Lavínia, a Leila Diniz. Cara, é muito legal. Dá uma procurada, assiste lá, que é muito bom. Mas eu acho que bem isso, assim, é bom eu quis relembrar, eu gosto de trazer essa coisa do nacional pro Brasil, porque a gente acha assim, né, o Brasil, mano, não, o Brasil é terra das bananas, não, aqui todo mundo é festa, aqui nada dessas coisas acontece. A gente, sabe, Walter, não é, eu acho que você falou uma coisa que as pessoas escondem a história, mas não é que as pessoas escondem a história do Brasil. Podia ser escondido até há 20 anos atrás, até, sei lá, 2005, por exemplo, quando a dificuldade de acesso à internet era muito grande. Vamos lá, vamos colocar 2010, porque aí todo mundo tinha um acesso mais com um pouquinho mais de facilidade, e as coisas já estavam mais digitais. Hoje em dia, as pessoas elas não escondem a história brasileira, os fatos brasileiros, as pessoas ignoram. E isso não pode acontecer. E se você Sabe, reparou que é mais triste que agora, com todo mundo acesso à informação, as pessoas desacreditam das pessoas? Exato, tipo... Você lembra quando a gente era jovem, criança, a mãe da gente sempre falava assim, não confia em estranhos, sempre presta atenção, vê se estão falando a verdade. Hoje o cara repassa 50 mensagens do WhatsApp, hoje não sei o que tem cura. Você comer uma banana, cura o coronavírus. Tipo, as pessoas não estão mais prestando atenção nas notícias, elas só querem a informação, sem conteúdo, sem nada. Então, é bem isso, assim. E aí, então, tipo assim, é por isso que opa, alguém tá tocando música aí. É por isso que a gente tem que falar, é bom de poder falar isso por conta da responsabilidade que a gente tem. Ó, eu vou falar, então, as minhas indicações pra gente poder ir pro final. Puta, eu sou muito suspeito porque eu sou viciado em falar de política, ainda mais nesse ponto, assim, que eu acho que é obrigação nossa. Cara, e tem muita coisa. Sobre isso. Então, acho que sim, acho que é bem legal. Eu quero falar sobre Jojo Rabbit, que acabou de sair no cinema, que eu acho muito legal que vocês assistam, porque ele mostra que nem todo alemão era nazista, que as pessoas tinham sim consciência do que acontecia lá no país deles, e como as coisas se tomavam, como que as coisas se passavam, porque Jojo Rabbit é um menino que ele tá na escola, tá sendo treinado para ser um nazista, e aí você vê a tanto de burrice e desinformação que vai acontecendo. Foi feito pelo como é que é? Taika Waititi, que é maori, e ele também dirigiu Thor Ragnarok, ele ganhou inclusive um Oscar por conta desse filme. Eu acho que é maravilhoso para vocês assistirem. Tem um que ele é um pouco, ele não fala exatamente sobre o fascismo, sobre o nazismo, mas ele faz esse paralelo, ele mostra como que é essa
questão que a gente cobra muito, que é da autoridade policial, que a polícia tem que matar a qualquer custo, tem que resolver logo, chama O Perseguidor Implacável, com o Clint Eastwood. É um filme maravilhoso, ele é bem legal de se ver, e ele tem todo esse negócio, porque é isso, o policial, ele abusa do poder dele, se torna justiceiro, ele tem que matar a qualquer custo, e ele mostra bem essa crítica. E aí, né, tem um que vai ser muito da hora, assim, que é Pink Floyd. Vocês lembram, com certeza, né, da música do Pink Floyd, mas tem um filme um filme do Pink Floyd, maravilhoso. Ele é, tipo, essa coisa distópica mesmo, que você vai olhando, mas ele faz muitos paralelos. E eu quero encerrar pedindo que sempre que vocês verem a maioria desses filmes que a gente falou aqui, eles estão na Netflix, vocês podem ver. A gente estava conversando antes de começar a gravar, eu fiz uma lista com 22 filmes para indicar para vocês, todos na Netflix. Vamos combinar, então, que eu vou deixar essa lista por escrito, mais a lista que o pessoal vai trazer, e a gente vai deixar, então, no post do Laranja Cast para vocês poderem estar acessando, beleza? Lá no Macaco também. E aí a gente vai ter. E eu vou pedir, assim, quando vocês verem essas produções cinematográficas, não importa se é super-herói, tenta sempre olhar por um viés mais crítico. Que mensagem que isso passa pra gente? O que isso quer me dizer? O que eu vou aprender com isso? Por mais que você tá ali só para distrair, eu gosto de assistir filmes só para distrair, só, né, umas coisas mais enlatadas para distração, mas você tem que aprender alguma coisa dali. Eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando, se isso não te trouxer informação, não agregar, a gente está fazendo algo muito errado, ou talvez você não esteja ouvindo da forma correta que se precisa, sabe? Não esteja aberto, atento a tudo isso. Então, eu peço, por favor, que você que está nos ouvindo, que você que vai discutir com as outras pessoas, tenha um pouco dessa consciência. Porque eu vou falar um fato, eu vou terminar a minha parte para a gente poder se despedir com um fato muito triste. Vocês viram a notícia do menino que caiu do prédio em Recife? Sim. É um absurdo. Que a babá, né, que é a empregada, né, deixou lá com a patroa, foi levar os cachorros para passear, e aí largou o menino sozinho lá dentro do elevador. Então, o que aconteceu? Para quem não sabe desse caso, o Miguel foi o menino que caiu. A mãe do Miguel, ela era faxineira e foi levar os cachorros da patroa para passear. E deixou o filho com a patroa para que ela... né? Porque é isso, não... Você não consegue cuidar de um cachorro e cuidar de uma criança ao mesmo tempo, uma criança de 5 anos de idade. O que aconteceu? O menino começou a chorar porque queria a mãe, e aí a patroa, irritada com o choro da criança, colocou a criança no elevador e soltou ela lá, deixou ela sozinha. Vai você procurar sua mãe. Aí ele subiu para o 9º andar do prédio, elas estavam no 5º, ele subiu para o 9º andar do prédio e caiu de lá, de um lugar onde não tinha barras de proteção, não tinha coisas preparadas para a criança, né? A patroa que cometeu esse crime, essa responsabilidade, só pagou uma pensão e tá livre. A mãe perdeu o emprego. R$20 e tá respondendo em liberdade. Tá esperando o julgamento em liberdade. Você viu? Quem é o marido dela? É um prefeito de uma cidade, você acha que vai acontecer alguma coisa com ela? Então, mas assim, por que eu tô citando isso? Porque a mãe dela, eu recebi de alguns grupos, tipo assim, é triste usar a mãe dela de exemplo nesse momento, mas a mãe dela é uma dessas pessoas que não queria se envolver com política, não gosta de política, não quer conversar de política, não quer se envolver, queria ser neutro, não acreditava nesses governos fascistas atuais que a gente está citando aqui, acreditava nas coisas que recebia, não queria perder tempo de ler, de entender as coisas, e olha só o que aconteceu com a mãe dela, sabe? Ela apoiava totalmente a patroa nessas coisas que a gente está falando, e a patroa traiu ela. Então, assim, existe um fator humano particular dessas duas pessoas, mas existe um fator da ignorância dela ter, tipo, ignorado os próprios conhecimentos. Assim, eu fico muito triste por ela. Eu acho que nenhuma mãe tem que passar por isso. E a gente quer justiça por ela. Eu já assinei 3 abaixo-assinados. Mas é isso, assim. Como ela, tem vários outros exemplos. É que esse é um exemplo mais atual do que aconteceu. Mas eu tenho exemplos, inclusive, na minha própria família, de pessoas que queriam se manter neutras. Eu vou dar um relato para vocês que
que é triste, inclusive, que tem uma tia minha que é casada com o meu tio, irmão da minha mãe. E o irmão dela, ele morava aqui na Zona Leste de São Paulo, ele estava indo trabalhar. E aí a polícia entrou no trem, pediu os documentos dele, ele estava sem os documentos, porque ele trabalhava de mecânico, ele não carregava documentos, essas coisas. A polícia chutou ele para fora do trem em movimento. Imagina, o trem saindo, vindo da Zona Leste para cá, a PM, que a PM, para quem não sabe, foi criada pelo governo militar para os estados para poder reprimir as manifestações contra o governo, chutou esse meu tio para fora do trem em movimento. Eu não tinha nem nascido ainda, cheguei a conhecer ele, mas a minha tia é extremamente amargurada até hoje por conta disso, porque era o único irmão que ela tinha. Então, né, o irmão homem, né? Ela tinha mais uma irmã mulher que veio a falecer já com idade. Mas assim, é isso, assim, o que eu quero dizer é o quanto às vezes a gente faz piada, leva numa brincadeira, tá conversando, tá sempre se distraindo, mas olha só o quanto que a ignorância, a gente ignorar os fatos, ignorar as coisas, pode nos prejudicar a um nível que a gente nunca espera. Eu tô apresentando coisas aqui que são extremas, mas você imagina as pessoas que não se envolvem e de repente a justiça toma a casa delas porque elas estão no terreno irregular e esqueceram, e era só um documento que ela tinha que entregar na prefeitura, ou coisas do tipo, sabe? Então, vamos aprender com essas obras, vamos, como o próprio Walter falou no começo, vamos tentar evitar de reproduzir esses erros dos séculos passados, porque a gente tem que evoluir, a gente fala tanto de Deus, de cada um tem a sua crença, de amor, de alegria, de fraternidade. Vamos pregar isso, cara, e eu acho que é o momento de a gente aprender também, né? Só dar um adendo, Tasso. Uhum. Muito bonita a história, realmente, você contando aí, você falando, e falar sobre o seu relato pessoal também. E aquilo que você falou, de se posicionar, né? Se eu estou ali no ambiente, eu vejo uma pessoa sendo discriminada ou outra pessoa agindo com racismo e eu não faço nada, e eu não tomo partido, eu estou sendo racista mesmo, eu estou sendo conivente. Então é aquilo que você falou, a questão de se posicionar. Também você não deixar aquilo passar em branco, porque senão se a pessoa que está agindo ali com a discriminalização e está sendo racista, está sendo homofóbica, e ninguém for lá e coibir ela vai achar que ela pode fazer aquilo quando ela bem entender, quando ela quiser, e ela nunca sempre vai passar impune, entendeu? Então, bem dentro do que você falou, é a gente saber se posicionar, ter voz ativa também, não deixar essas coisas passar em branco, porque a partir do momento que a gente é conivente com isso, a gente não é diferente daquela outra pessoa também, que tá fazendo aquele mal. Eu acho que é isso. Você falando, sabe o que eu lembrei? Da minha avó dizendo um ditado que é muito certo. Quem cala, consente. Exato. Eu acho que é isso aí. Então, vamos lá para nossa despedida, né? Eu acho que a gente estendeu e foi bem pesado hoje, mas acho que foi necessário com o que a gente está passando. Ricardo, sua despedida aí, sua fase final. Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Ricardo do LaranjaCast. Hoje foi um podcast de testas franzistas, né? Mais sério, mais informativo. Espero que você que escutou esse podcast veja todas essas obras, comece a olhar com um olhar crítico, analítico, não só por diversão, né? E é isso aí. Basta você seguir a gente aí nas nossas mídias, no @LaranjaCast, lá no Facebook, /LaranjaCast, Instagram, /LaranjaCast. Visita lá o nosso site, o www.laranjacast, ou você pode também ir lá no Spotify e jogar lá LaranjaCast e você tem todos os nossos podcasts lá também. Bom, pessoal, eu sei que o tema foi pesado hoje, mas o mundo, estamos vivendo histórias que eram para ter deixado no passado, né? Porque o que repete nos Estados Unidos está repetindo no Brasil, praticamente nós estamos regredindo. Nós não podemos mudar o passado. A gente tem que olhar o erro que aconteceu, as coisas horríveis que fizeram, e nós temos que fazer um futuro melhor. Nós temos que lutar nas ruas pelos nossos direitos. Todos os direitos, que é um absurdo um governo, não estou falando nosso, estou falando geral, o governo mundial pensar numa situação que matar uma pessoa é comum. E você chutar e discriminar uma pessoa, isso é uma coisa normal, tem que rir mesmo. Esse não pode ser o futuro. Nós temos que melhorar para frente, senão a gente vai
repetir os erros do passado. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Aqui é o Walter do blog Área 53. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Tudo blog Área 53, Instagram, Facebook, Twitter. E o nosso SukiCast, que está com o nosso brother Ricardo do Laranja Cast. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Prazer participar desse podcast aqui. Foi um podcast consciente e muito válido e muito importante para esses tempos atuais, viu? Realmente você falou muito bem, o Walter. É aquilo, toda vida importa. Não é falar, morreu e daí? Não, toda vida vale. Toda vida por trás tem outras pessoas ali, tem parentes. Se fosse às vezes um parente nosso, tem importância, mas se é o do outro, morreu, só morreu. E não é assim. E aquela história de você brigar pelos seus direitos mesmo, tá? Agradecer vocês aí que vão nos escutar, estão nos escutando. Pedir para vocês seguir a gente lá no LaranjaCast, Twitter, Facebook, Instagram, o YouTube, segue lá, vai lá, entra lá no nosso site também, www.laranjacast.com.br, lá tem a nossa loja, lá, aciona a gente também lá no Spotify, vê os nossos podcasts. Esse daqui quem vos fala é o Thor, valeu pelo convite, até a próxima. É isso aí, pessoal, eu sou o Tais Assunção, vou ficando por aqui também, já me apresentei, sou do Taverna do Macaco Caolho, TM Caolho em todas as redes, tmcaolho.com.br é o nosso site. Lembre-se que este podcast é um feed do Laranja Cast, com o SukiCast aqui, uma reunião de amigos para a gente poder ter esse bate-papo semanal, conversar, se distrair. Apesar desse ter sido muito pesado, ele foi muito necessário, mas semana que vem a gente vai ter mais coisas aí. Pode procurar no nosso feed se você tem outro. A gente tem desafio musical, fizemos papo de tiozão, a gente tem muita coisa aí para você poder se divertir. Indique para os amigos se você gostou, indique para os inimigos se você não gostou, pode indicar se você gostou também, vai que ele passa a ser seu amigo a partir daí, e manda um beijo para sua mãe, agradeça ela por ela ter te aturado até hoje, moleque. Ficamos por aqui, tchau! La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!